12. Um ouro post-apocalíptico capítulo 56. O reencontro surpreendente autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Shujin TT, sublinhado Min. Editor, Shujin S. Liz. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Olá, senhor, que tipo e qual unidade você? É você? A recepção juvenil atrás da mesa explicou cortesmente a Jiang Shen, mas quando ela viu seu rosto, seus olhos se arregalaram. Este é um mundo pequeno. Jiang Shen forçou um sorriso. Os cachos loiros, o nariz delicado e a boca, além dos olhos cheios de pureza por trás dos óculos de armação redonda. O clima de estudante a tornava ainda mais atraente. Embora ela certamente esteja fingindo ser mais jovem do que sua idade real. Fang Yuanwan, um nome que partiu seu coração. Quando estava na universidade, nunca teve uma namorada, ou melhor, nunca conseguiu conquistar uma garota. Não que ele tivesse má aparência, já que confiava em sua aparência, mas o fato era que era pobre. Essa garota chamada Fang Yuanwan era uma garota que ele havia perseguido, e também a última que ele perseguiu. Ele ainda se lembrava de que se conheceram em uma reunião. O motivo pelo qual ele gostava dela era por causa de sua energia, assim como das covinhas suaves quando ela sorria. Fang Yuanwan não mantinha distância de Jiang Shen por ele ser pobre. Ela sempre o cumprimentava calorosamente, e eles conversavam no WeChat. Para Jiang Shen, que era menos popular entre as garotas, ela era como um anjo. O que o fez sentir ainda mais intensamente foi que ele sentiu que ela também gostava dele. Mas a realidade provou que foi um erro de principiante. Uma garota que é legal com você também pode ser legal com outras pessoas. A ilusão de ela gosta de mim muitas vezes era apenas uma imaginação unilateral. Estar perto de você era apenas porque você poderia ser usado ou ela estava simplesmente entediada. Rejeitando você porque você estava na friendzone desde o começo. Se ela gostasse de você, ela já teria te convidado para sair ou teria dado a entender que você deveria convidá-la para sair. Não se engane, se ela piscou aqueles olhinhos fofos para você, esse não é o namorado, não é porque ela é inocente, mas sim porque disse, tenho 30 anos, você pode me pagar uns Starbucks? Claro, o substantivo poderia ser trocado por pizza útil ou Louis Vuitton. Esse tipo de garota inocente e vingativa é chamado pelas pessoas de vadia do chá verde. Se você não gosta de mim, é só me mandar a merda. Por que você está agindo perto de mim? Claro, Jiang Shen admitiu que foi burrice da parte dele se envolver, para começo de conversa. Toda garota comum sempre tinha alguns garotos correndo atrás dela. Um segurava sua bolsa, um pagava por ela, um aliviava suas necessidades físicas. Essa era a definição de ingênuo. Ele realmente não imaginava que algo assim aconteceria. Certo dia, durante o segundo ano de faculdade, Jiang Shen convidou Fang Yuanwan para ir ao cinema. O filme era Menor Tatia, de Liu Yao. E então, não houve mais e então. Ele finalmente acordou da ilusão daquele ano. Ele percebeu que era uma emoção unilateral. Depois de rejeitar a pessoa, esperar continuamente que ela haja como um melhor amigo, esperar que ela continue a girar em torno de você e da sua vida, isso é ganância. No final, ela arrancou a fachada de inocência e começou a zombar dele por ser fraco e inútil. Chocado, confuso. Nos 2 anos seguintes, sempre que se cruzavam, ela apressava o passo e se afastava fingindo não conhecê-lo. Era melhor assim, pois seria constrangedor de outra forma. Ele já havia remoído essa lembrança infeliz. Principalmente depois que seu colega de quarto lhe disse, eu não te contei antes porque tinha medo de você ficar bravo, mas aquela garota Fang Yuanwan tem um relacionamento ambíguo com outras pessoas ao mesmo tempo. Não havia razão para discutir de quem era a culpa. Mas foi depois daquele momento que ele não acreditou mais em fidelidade. Principalmente depois de adquirir capacidade financeira, ele estava fora de controle. Mas essa era outra história para ser contada. Ele simplesmente não esperava que um ano após a formatura ele se encontraria novamente. Em sua memória, Fang Yuanwan se formou em artes, mas ingressou no ramo imobiliário. Não era de se estranhar, visto que ele cursou uma área supostamente boa, engenharia mecânica, mas continuou vendendo roupas depois de se formar. A sensação de reencontrar um velho amigo parecia estranha para Jiang Shen. Por que você veio aqui? A garota olhou ao redor nervosamente enquanto abaixava a voz e dizia em um tom de súplica, por favor, não venha mais me incomodar, você e eu não vamos acontecer.
Acho que você está enganado. Jiang Shen olhou sem jeito para Fang Yuanwan. Embora ele o tivesse machucado antes, ele não tinha desejo de vingança. O que aconteceu antes foi enterrado em pó. Sim, Fang Yuanwan o machucou, mas, do ponto de vista dela, ela não fez nada de errado, já que Jiang Shen não pôde lhe dar a vida que ela queria. Além disso, é difícil de bater quem realmente ganhou mais com a rejeição dela. Como você descobriu onde eu trabalhava? Ela cerrou os dentes enquanto olhava para Jiang Shen. Vá embora, eu não quero te ver. Não vou te aceitar. Jiang Shen ficou completamente perplexo. O quê? Preciso da sua permissão para comprar uma casa. Você está entendendo tudo errado. Mas Fang Yuanwan não deu a Jiang Shen a chance de se explicar e agiu de forma desafiadora. O motivo da rejeição tão drástica foi por causa de algo que aconteceu recentemente. Um empresário de meia-idade que recentemente comprou uma casa usada aqui a pediu em casamento. O motivo foi que ela enganou o homem careca de meia-idade, fazendo-o pensar que uma garota bonita havia se apaixonado por ele. Então ele, precipitadamente, assinou o contrato. Mas quando os homens de meia-idade apareceram com 99 rosas em seu local de trabalho, os detalhes exatos não serão discutidos, mas, resumindo, o sujeito foi expulso pela segurança. Por isso, o gerente alertou. Mesmo que as regras implícitas neste setor não sejam novidade, ainda é preciso ter cuidado. Ela estava com medo de que Jiang Shen fizesse algo errado ao pedi-la em casamento diretamente. Se ele fizesse papel de bobo aqui e exigisse que ela se casasse com ele, mesmo que a segurança o expulsasse, ela seria motivo de chacota entre os colegas, e isso até afetaria seu bônus deste mês. Ela ignorou seletivamente a mulher que estava atrás de Jiang Shen, uma mulher que envergonharia Fang Yuanwan não apenas na aparência. Você a conhece? Xia Xiu, no modo offline, de repente abriu a boca com um olhar travesso. Por que está tão frio aqui? O ar-condicionado está muito baixo. Jiang Shen estremeceu. Acho que sim. Jiang Shen respondeu sem jeito. Isso está estragando o clima. Vamos tentar um lugar diferente então. Diante da atitude arrogante de Fang Yuanwan, Jiang Shen perdeu o ânimo. Ele nem se deu ao trabalho de explicar, pois estava prestes a se virar. Ao ver Jiang Shen sair envergonhada, Fang Yuanwan soltou um suspiro, impressionada com sua astúcia. Ainda bem que agi com certeza. Ah, idiota. Um sapo que quer namorar o cisne. Desejar aquilo de que não se é digno. Jiang Shen parou, embora fosse fraco, não escapou de seus ouvidos. Xia Xiu também parou, no entanto, parecia feliz em ver o conflito se desenrolar. Jiang Shen percebeu e lançou-lhe um olhar feio antes de se virar gradualmente e caminhar em direção à recepção. O que? O que você quer? Vou chamar a segurança. Fang Yuanwan viu Jiang Shen caminhando em sua direção com um olhar feroz enquanto começava a se sentir nervosa. Ela começou a gaguejar. Nada. O quê? Uma recepcionista pode negar o direito do cliente de comprar uma casa? Mesmo que você não queira que eu compro aqui, e compro de outra pessoa bem na sua frente. Jiang Shen ergueu as sobrancelhas enquanto olhava para os seguranças que se aproximavam. Um olhar mortal, esse cara já matou pessoas antes. Vírgula. O segurança de repente sentiu medo tomar conta dele enquanto suor frio escorria pela sua testa. Embora Jiang Shen não tenha exposto nada intencionalmente, a mancha de sangue do apocalipse caótico penetrou na mente do segurança através de seu olhar sombrio. Seu instinto, por pertencer à gangue, lhe dizia que não conseguiria lidar com o jovem à sua frente. Ele não planejava começar uma briga, mas, em termos de impulso, já estava perdendo. O ar na sala começou a ficar tenso. Nesse momento, uma voz de desculpas aliviou de repente toda a tensão no ar. Claro que ela não tem o direito, honorável senhor. Peço desculpas pela péssima recepção da nossa empresa. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 57, quem é o cisne? Claro que ela não tem o direito, honorável senhor. Peço desculpas pelo péssimo comportamento da recepcionista da nossa empresa. A voz melodiosa de Wang Li ecoava do fundo do salão. Uma linda mulher vestida de preto saiu com passos elegantes, abaixando-se ligeiramente para expressar seu pedido de desculpas. Pele impecável, rosto delicado e, sob os olhos sedutores, um par de sobrancelhas finamente desenhadas. Abaixo do nariz perfeito, havia uma boca pequena. O batom vermelho vivo não a fazia parecer comum.
Em vez disso, irradiava sua elegância. Seu uniforme preto delineava perfeitamente as curvas de seu corpo, enquanto a saia lápis pressionava as meias pretas, misteriosas e sedutoras. A abertura na frente de sua blusa expunha o vale branco e profundo à sua frente. Ela foi criada por Deus em perfeição. Só em beleza, ela era até um pouco mais atraente que Xiaxio. Claro, era um tanto injusto, já que Xiaxio sempre estava inexpressivo e nunca usava maquiagem. Seu guarda-roupa era composto por roupas profissionais e seu objetivo principal era ir ao escritório com Jiang Shen, e a busca por uma casa só aconteceu por causa de um acordo. Uma mulher atraente mediando a situação foi muito mais eficiente. O sincero pedido de desculpas já havia dissipado boa parte da raiva de Jiang Shen. Para começar, não foi grande coisa, já que o gerente deles já havia se desculpado e não queria insistir mais. Está tudo bem, essa garota é atraente. Jiang Shen tentou disfarçar a saliva. Por algum motivo, sentiu que alguém o encarava com um olhar questionador. Talvez ela estivesse confiante com sua própria beleza, ou talvez ela tivesse visto muitos caras se envergonhando na frente dela. Xiao Menjing não se importou enquanto conduzia a conversa. Sou a gerente de vendas aqui. Meu nome é Xiao Menjing, pode me chamar de Yinjing. Senhor, que tipo de unidade o senhor gostaria de comprar? Tenho vasta experiência na seleção das unidades certas para o meu cliente. Enquanto falava, ela também examinava a Jiang Shen. Embora Jiang Shen não usasse nada de luxo nem demonstrasse classe em suas ações, no mundo repleto de milionários emergentes, era quase impossível dizer quem tinha dinheiro. Ao entrar naquele lugar, ele provou que era definitivamente financeiramente capaz. Ao notar Xiaxio, Xiao Menjing teve ainda mais certeza de seu palpite. Para poder entrar ali com uma garota tão atraente quanto ela, a aparência não faria justiça. Xiao Menjing também notou que a bela e inexpressiva não era a esposa do rapaz, mas talvez desempenhasse o papel de amante ou assistente. A insinuação de antipatia deixou ainda mais confiante. Seu tom leve fez com que os dois se sentissem muito mais próximos, e a intenção de Jiang Shen de agir com arrogância desapareceu. Falando a verdade, embora ele gostasse de agir de forma arrogante, ele era legal na maior parte do tempo. Quero comprar uma mansão confortável. Você tem alguma recomendação? Jiang Shen interrompeu a contemplação daquela beleza estonteante e disse com um sorriso. Mansão? Xiao Menjing ficou um pouco chocada. Ela inicialmente pensou que Jiang Shen só queria comprar um apartamento em um local de alto padrão, já que era o negócio que ela mais havia fechado. Mas Jiang Shen queria comprar uma mansão. A mais barata da cidade de Wangha custava pelo menos 10 milhões. Com a comissão de 0,8% que sua empresa prometeu, esse negócio valeria mais do que vários negócios combinados. Os olhos de Xiao Menjing imediatamente se iluminaram, pois o jeito como ela olhava para Jiang Shen continha mais sedução oculta. Peço desculpas. Xiao Menjing abaixou o corpo gentilmente enquanto se desculpava pelo olhar chocado, ao mesmo tempo em que expunha intencionalmente seu decote um pouco mais. Ela ouviu o som de engolir enquanto um traço de sorriso satisfeito apareceu em seu rosto. Todos os homens eram pervertidos. Se não fossem, a garota não era atraente o suficiente. Ela era extremamente confiante consigo mesma. Senhor, se quiser comprar uma mansão, por favor, siga-me até a sala VIP. Qualquer negócio acima de 5 milhões será feito na sala VIP para oferecer o melhor serviço possível. Espero que não se importe. Não me importo. Mostre o caminho. Jiang Shen sorriu. Senhor, por favor, venha aqui. Xiao Menjing sorriu delicadamente enquanto se inclinava para frente com um gesto agradável. Xiaxio franziu a testa ligeiramente. Não sabia por quê, mas não gostava daquela mulher. Não por inveja da aparência dela, mas sim por sentir uma sensação de perigo ao seu redor. De onde vinha essa sensação? Ela não conseguia pensar direito, mas tinha uma leve sensação. Embora irritada, ela só conseguiu suspirar e seguir Jiang Shen, já que era ele quem estava comprando. Ao notar que os olhos de Jiang Shen estavam fixos na bunda redonda de Xiao Menjing, ela sentiu uma estranha irritação e frustração. Mas então pensou, ele não é meu namorado, porque estou com raiva, isso não faz sentido. Ela estava no meio de um conjunto conflitante de lógicas quando começou a sentir uma frustração a qual não estava acostumada. A mudança na expressão facial de Xiaxio, é claro,
não passou despercebida aos olhos de Xiao Menjing. Ela havia passado alguns anos dentro de um caldeirão cultural conhecido como sociedade, evoluindo de uma vendedora comum para onde estava agora. Sua atenção à linguagem corporal era soberba. Ciúmes, mas sem reagir, significava que os dois ainda estavam na dúvida sobre o relacionamento. Xiao Menjing percebeu o exato estado do relacionamento deles. Havia tantas oportunidades a serem aproveitadas que um leve sorriso surgiu no rosto de Xiao Menjing. Muitos amigos também são corretores de imóveis, mas acabaram se tornando donos da casa que venderam. Não dependia apenas da aparência, mas também da astúcia. Ela estava fazendo planos em sua mente. Se o Sr. Jiang comprasse uma mansão por mais de 50 milhões, então valeria a pena para ela se mudar. Como a carreira de vendas imobiliárias era limitada no tempo, ninguém compraria uma casa de uma senhora idosa. Mesmo que ela se cuidasse, a idade limite ainda era de cerca de 30 anos. Com seu salário atual, incluindo comissão, ela poderia ganhar quase 1 milhão. Mas, é claro, esse tipo de salário era insustentável. Com a atual condição do mercado imobiliário, apesar dos preços ainda estarem subindo, o volume caiu significativamente em comparação com 2008. A empresa demitiu um grupo de pessoas no mês passado. Embora isso nunca a afetasse como a vendedora estrela, a tendência atual do setor a forçou a considerar suas opções. Casar com um rico não foi uma escolha ruim. Ao pensar em tudo isso, o olhar invasivo de Xiao Menjing percorreu a inexpressiva Xia Xiu. Ela estava pronta para roubar seu homem. Jiang Shen, que caminhava ao lado dela, não percebeu a mudança na expressão da beldade. Lançou um olhar longo e significativo para Fang Yuanwan, que estava paralisada no lugar, antes de entrar na sala VIP. Quem é o cisne? Quem é o sapo? Idiota! Ele praguejou satisfatoriamente em sua mente enquanto sentia a alegria fluir por seu corpo. Seu orgulho e seu desejo de vingança foram ambos saciados. 3 pessoas com seus próprios pensamentos deixaram o grande salão e deixaram apenas Fang Yuan parado, sem expressão, na recepção. Arrependimento. Falta de vontade. Confusão. Ciúme. Ou todos eles. Um acordo de 10 milhões de dólares foi arrasado por ela. Jiang Shen. Como ele conseguiu comprar uma mansão? Ele não tinha dinheiro nem para comprar uma Pizza Hut. Isso é impossível. 1 milhão de pensamentos passaram pela sua mente, o que a fez se sentir surreal. Mas era tarde demais para se arrepender. Fang Yuanwan jamais conseguiria se livrar da carne que saía da boca do seu gerente. Principalmente porque já havia ofendido Jiang Shen. O sapo que queria namorar o cisne. Quem é o sapo? Quem é o cisne agora? Não havia como ele gostar dela agora. Fang Yuanwan só sentiu o arrependimento submergir-se completamente por causa de sua reação irracional. Ela poderia facilmente ter usado o relacionamento anterior para comer a carne, mas entregou tudo com seu próprio julgamento rápido. Ao mesmo tempo, uma tênue esperança ainda pairava em sua mente. Ela conhecia a história da família de Jiang Shen e sabia onde ele trabalhou depois da formatura. Um vendedor de loja de roupas jamais compraria uma mansão. Ele devia estar mentindo. Era um plano elaborado para me envergonhar. Seus colegas não fizeram a menor tentativa de esconder a zombaria. Sabiam muito bem que não derrotariam Xiao Menjing. Mas aquela garota entregou a carne na boca, de tão burra que era. Fang Yuanwan não se importou com a expressão da colega, e caiu em profundo desespero e arrependimento, incapaz de escapar do que aconteceu. Ela lamentou não ter dito sim a Jiang Shen há 3 anos. Ao mesmo tempo, ela xingou e pensou que tudo estava armado para zombar dela. Quando uma pessoa funda na irracionalidade, sua inteligência é levada ao esquecimento. Não existem muitas segundas chances no mundo, senão todos seriam milionários. Noble notas, essa última frase foi foda. Um ouro post-apocalíptico capítulo 58. A intimidade no carro. O Sr. Jiang está comprando a mansão para fins de investimento ou para uso pessoal? Para mim, há alguma diferença? Talvez intencionalmente, depois que Xiao Menjing sentou Jiang Shen, ela sentou-se diretamente ao lado dele. O sofá de couro ali era para 2 pessoas, então Xia Xiu teve que se sentar no sofá individual. Por estarem muito próximos, Jiang Shen conseguia sentir o aroma da fragrância de gardênia. Devido ao ângulo em que estavam sentados, se ele quisesse olhar os documentos nas mãos de Xiao Menjing, seus olhos inevitavelmente encontrariam o sutiã vermelho dentro do decote e ver. Peço desculpas,
Isso não é intencional. A cena excitante fez Jiang Shen endireitar as costas e ajustar a maneira como se sentava para não ficar muito óbvio. Os pequenos movimentos não escaparam aos olhos penetrantes de Xiao Menjing, enquanto sua língua deslizava pelos lábios vermelhos e brilhantes. Xiao Menjing inclinou o corpo ainda mais para frente para dar a impressão de que estava proporcionando um ângulo melhor para a cliente ler os documentos, mas a verdadeira intenção era mostrar mais a paisagem de seu decote. Se o objetivo é investir, o potencial de valorização é o que o senhor deve considerar. Mas se for para a moradia própria, o ambiente e as comodidades são as principais considerações. Com base nas suas necessidades, senhor, recomendo esta mansão na região de Linjiang. A mansão está localizada em um condomínio de classe alta recém-desenvolvido, e as comodidades e a área ao redor são de classe mundial. A mansão tem 3 andares e um porão. Ela conta com garagem dupla e um jardim privativo na frente. A mansão está localizada de frente para o rio, que oferece vista direta para a beleza do rio. Se o senhor gosta de viver em um ambiente de classe alta, então deve considerar seriamente esta mansão. Xia Xiu sentou-se silenciosamente ao lado, com os olhos fixos na pequena distância entre Jiang Shen e o braço de Xiao Menjing. Ela sentiu uma frustração inexplicável. 12 milhões? Jiang Shen franziu a testa. Xiao Menjing examinou atentamente a expressão facial de Jiang Shen. Percebeu que Jiang Shen não estava muito satisfeito com o preço e acrescentou: senhor, a principal prioridade do Annual Real Estate é o conforto do comprador. Embora o preço seja um pouco alto. O problema não é o preço. Bem, é. Não vamos perder tempo. Mostre-me a mansão mais cara, disse Jiang Shen imediatamente. Xiao Menjing a princípio se sentiu decepcionada, mas quando Jiang Shen disse isso, ela parou para pensar no que tinha acabado de ouvir antes que seu rosto ficasse em êxtase. Certo, senhor, por favor, olhe para esta mansão. O tom de Xiao Menjing tornou-se ainda mais doce enquanto seus dedos delicados folheavam rapidamente os documentos. Ele encontrou uma foto da mansão. Talvez fosse uma ilusão, mas Jiang Shen sentiu que aquela mulher estava se aproximando ainda mais dele. Esta mansão é um exemplo magistralmente construído pela nossa empresa para demonstrar a nossa excelência em design. Localizada na área de Minxin, na cidade de Wangai, em um complexo de mansões de alto padrão, está localizada a montante do rio e oferece vista direta para ele. O projeto da mansão baseia-se numa combinação de teoria clássica e moderna e foi habilmente projetado pelo arquiteto de renome mundial Kagaren. O design compacto não só economiza espaço adicional, como também facilita o deslocamento entre as diferentes unidades da mansão. A mansão tem 4 andares e um porão anexo. A garagem é quádrupla. A casa também conta com uma piscina privativa de 10 metros x 10 metros com teto móvel. No verão, ela pode ser usada para festas na piscina e, no inverno, o teto pode ser fechado para reproduzir o ambiente de uma fonte termal. O jardim privativo na frente da mansão poderia ser usado para um churrasco, que é a tendência atual da alta sociedade. O heliponto no telhado poderia ser usado para decolagens e pousos de helicópteros de pequeno e médio porte. A varanda aberta do outro lado oferece uma vista completa da bela paisagem do rio. Além disso, para garantir a segurança do comprador, nossa empresa garantiu que o condomínio tem os mais altos padrões de segurança da cidade de Wangai. A segurança desta mansão, em particular, é a principal prioridade da nossa equipe de segurança. O valor desta mansão é excelente. A área é de 2.100 metros quadrados, com um custo total de 240 milhões de RMB. Ouvindo a voz agradável de Xiao Menjing, Jiang Shen examinou cuidadosamente os detalhes da mansão. Muito satisfeito. Muito satisfeito com todos os detalhes desta mansão. A segurança era de primeira qualidade e a localização geográfica também não era muito distante da mansão. O mais importante é que esse edifício era ótimo para se exibir. Xia Xiu, o que você acha disto? Jiang Shen entregou os documentos a Xia Xiu. Nada mal. Jiang Shen examinou a expressão facial de Xia Xiu confusamente. Ele sentiu que sua mente estava em outro lugar. Você não se sente bem? Jiang Shen estava preocupado. Um pouco. Quero voltar agora, respondeu Xia Xiu distraidamente, levantando-se de repente e caminhando até a porta. Senhorita Xia, se não estiver se sentindo bem, posso emprestar meu carro ao meu colega e mandá-la para casa ou para o hospital mais próximo. Saúde é uma questão importante,
Por favor, tome cuidado. Ao ver a inconveniente licença pessoal, Xiao Menjing ficou feliz, mas não demonstrou isso no rosto. Em vez disso, parecia genuinamente preocupada. Então obrigada. Xia Xiu não disse não, pois estava se sentindo um pouco enjoada. Talvez fosse daquela manhã, mas ela não parecia muito preocupada. O recepcionista que estava ao lado pegou a chave do carro de Xiao Menjing e sorriu para Xia Xiu antes que ambos saíssem da sala VIP. Senhor Jiang, se tiver certeza da sua escolha, posso acompanhá-lo em um tour pela mansão, disse Xiao Menjing, pressionando alegremente o corpo contra o braço de Jiang Shen. Embora normalmente seja necessário pagar uma taxa de garantia para isso, isso era para clientes comuns. Para um cliente VIP como ele, não era necessário. Jiang Shen hesitou antes de finalmente concordar. Embora quisesse que Xia Xiu o acompanhasse para lhe dar alguns conselhos, como ela se sentia mal, isso não funcionaria. Ela olhou as fotos e disse que estava tudo bem. Depois de resolver isso, vou visitá-la. Embora seja só um resfriado, não tem ninguém lá para cuidar dela. Ok, vamos então. Um sorriso encantador surgiu em Xiao Menjing enquanto ela conduzia Jiang Shen ao estacionamento da empresa. Veículos de luxo estavam estacionados ali para clientes valiosos. Ela gesticulou para que Jiang Shen se sentasse no banco de trás do carro antes que Xiao Menjing também, com passos triunfantes, caminhasse para um outro lado e se sentasse elegantemente. O motorista da frente ligou o carro e seguiu suavemente para a estrada. Uma versão fantasiada da Mercedes-Benz. O encosto era bem espaçoso, com a frente e a traseira do carro divididas por um quadro negro. A janela também era escurecida, o que transformava o banco traseiro em uma área reservada. A atmosfera era bastante erótica. Principalmente quando uma beldade que estava sentada ao seu lado com as pernas cruzadas olhava para você com um sorriso duvidoso. Senhor Jiang, ainda faltam 30 minutos para chegarmos. Vamos discutir algo interessante. Jiang Shen notou a língua sedutora deslizando entre seus lábios vermelhos e brilhantes. O par de olhos encantadores era particularmente sedutor nessa atmosfera íntima. Ah, por exemplo. Jiang Shen também sorriu. Ele ouviu falar das regras implícitas no setor imobiliário. Para obter uma comissão maior, eles ofereceriam um serviço especial para grandes clientes, mas não esperava encontrar isso. Por exemplo, se você decidir pagar o valor total, trarei uma pequena surpresa para você. A curvatura da boca de Xiao Menjing estava provocando Jiang Shen. Ah? Então isso é algo para se esperar. Se você me deixar satisfeito, considerarei pagar uma taxa de garantia. Se eu estiver satisfeito com a mansão, então, é claro, posso pagar o valor integral. Os lábios de Jiang Shen também começaram a se curvar para cima enquanto o desejo transparecia em seus olhos. Ele nunca disse que era um cavalheiro cortês. Já que a indireta era tão óbvia, por que ele diria não? Os olhos de Xiao Menjing brilharam enquanto processava as palavras de Jiang Shen. A taxa de garantia equivaleria à forte intenção de compra da mansão. Caberia a ela convencer o cliente a tomar a decisão final. Jiang Shen é um homem de palavra, certo? Provocou Xiao Menjing enquanto seus lindos olhos baixavam e ela se levantava do assento. Jiang Shen finalmente entendeu por que o design era tão espaçoso. Xiao Menjing ajoelhou-se diante dele enquanto olhava sedutoramente. Ela abriu um compartimento debaixo do assento e tirou algo pequeno. Para dar as boas-vindas ao seu senhor, vou ajudá-lo, senhor, a limpar um pouco. Ele não esperava que ela fosse tão direta. Xiao Menjing usou os dedos para abrir o cinto de Jiang Shen e afrouxá-lo delicadamente antes de abrir o zíper de uma área específica. Como você vai limpar isso para mim? Jiang Shen reagiu ao movimento das mãos de Xiao Menjing enquanto levantava uma sobrancelha. Assim. Xiao Menjing riu, provocando-o. Ela pegou um lenço umedecido e envolveu a região íntima de Jiang Shen com as duas mãos. Era uma sensação fria e suave. O frio vinha do lenço umedecido, a maciez vinha das mãos delicadas da beldade. Assim mesmo? Jiang Shen perguntou, em dúvida. Ela sorriu ao aproximar o rosto. Olhou para cima com charme e lambeu os lábios vermelhos com a língua brincalhona. E assim. O hálito quente, a sensação morna e úmida, Jiang Shen sentiu como se estivesse cercado de umidade e calor. Xiao Menjing ficou satisfeita com a expressão de Jiang Shen. Com os olhos semicerrados, começou a saborear a deliciosa guloseima em sua boca. Lambeu, chupou e mordeu,
com toda a sua habilidade. Não apenas sua habilidade em tomar sorvete, mas a expressão de satisfação de Xiao Menjin também fez o couro cabeludo de Jiang Shen formigar. Mesmo que ele soubesse que era encenação, quem conseguiria suportar a expressão embriagada de uma beldade? A paisagem do lado de fora da janela passava rapidamente, enquanto a presença de pedestres e carros os deixava ainda mais animados. Principalmente porque não era possível ver de fora, mas tudo era tão nítido de dentro. Veloz e furioso. No auge do clímax, Jiang Shen segurou a cabeça de Xiao Menjing enquanto ele derramava seu sorvete com força na boca dela, seguido por seus dolorosos sons de engolir. Um Ouro Post-Apocaliptique Capítulo 59. Luxo. O carro de luxo parou em frente à comunidade enquanto o motorista abaixava o vidro para escanear o documento de identidade antes que a barra se levantasse lentamente. Olhando pela janela, Jiang Shen notou que todos os seguranças eram musculosos e em boa forma, equipados com bastões elétricos. Embora não soubesse os detalhes de suas habilidades, pela postura, imaginou que deviam ser soldados aposentados. Suas suspeitas estavam corretas, os 50 seguranças da comunidade eram todos soldados de elite que se aposentaram sem nenhuma infração. A alta reputação da administração do imóvel era certamente justificada. Desde a inauguração do condomínio, há 6 anos, muitos ladrões se aventuraram na propriedade, mas nenhum teve sucesso. As habilidades de reconhecimento da equipe de segurança haviam sido aprimoradas no exército. Se os ladrões conseguissem driblá-lo sob sua supervisão, então poderiam reconsiderar sua carreira como agentes especiais. O carro de luxo entrou suavemente na ampla entrada de veículos na parte mais profunda do condomínio, que tinha o formato de uma tigela invertida no topo de uma grande colina artificial. A mansão de Jiang Shen ficava no ponto mais alto da tigela, com vista para a bela paisagem do rio. As pessoas que moram aqui são ricas ou respeitadas. Assim, você não só poderá aproveitar o complexo, como também conhecerá muitos vizinhos interessantes. Xiao Menjing estava insinuando que ficar aqui seria benéfico para sua carreira. No entanto, Jiang Shen não pareceu entender suas intenções, sorrindo despreocupadamente para ela. Carreira era uma coisa, mas o padrão de vida era mais importante. Sem ele, qual o sentido de ter um patrimônio líquido alto? Como ele havia comprado a mansão para seu próprio prazer, a prioridade era o conforto. Quanto aos vizinhos ricos e respeitáveis, ele tinha a sensação de que eles viriam bater à sua porta em breve. O carro parou suavemente em frente à porta da mansão quando Xiao Menjing saiu rapidamente e abriu a porta para Jiang Shen. Ela passou o cartão na porta, fazendo o portão de metal deslizar automaticamente. Assim que o cadastro for concluído, o sistema de segurança da mansão será atualizado. Você pode até usar o aplicativo que nossa empresa desenvolveu para abrir a porta. Claro, eu recomendo a chave eletrônica especial. Xiao Menjing piscou os cílios para ele, enquanto o guiava para dentro da mansão. Atrás do muro com temática europeia havia outro mundo. O gramado bem aparado, o caminho reto de tijolos e a construção, que era uma fusão entre o clássico europeu e a simplicidade moderna, combinavam-se perfeitamente, sem qualquer contradição com os dois temas únicos. As janelas francesas abertas adornavam o primeiro andar da mansão, completadas por blocos quadrados brancos ao redor do restante do edifício. Elegante, porém aberto, o edifício de 4 andares se destacava entre as outras mansões de 3 andares. Jiang Shen ficou muito satisfeito com a piscina oval. Como constava no documento, com o toque de um botão, a cúpula se retraía para o lado, revelando uma piscina aberta. A temperatura da piscina também podia ser aumentada com precisão para uma faixa específica, graças ao equipamento de aquecimento sob a piscina. Embora esses designs inovadores fossem pouco práticos, eles incentivaram alguém como Jiang Shen, que prosperava com o frescor. Xiao Menjing explicou os recursos de alto padrão da mansão e o conduziu para dentro. O design de interiores o agradou ainda mais. Quartos de amostra foram mobiliados para fins de publicidade, e a empresa ofereceu a opção de reforma caso o comprador não ficasse satisfeito com o design. Mas Jiang Shen estava bastante satisfeito com a decoração. A sala de estar monocromática era aconchegante, e os móveis artísticos realçavam ainda mais a atmosfera animada. O próprio edifício fora construído com perfeição por um arquiteto de renome mundial. Mesmo sem saber por que parecia tão perfeito, Jiang Shen sentia-se em paz ali. A sala de jantar e a cozinha também foram projetadas com maestria.
Xiaomeng o conduziu pelas escadas até o segundo andar, que havia sido projetado exclusivamente para o conforto. O andar era composto principalmente por quartos, mas o que chocou Jiang Shen foi que cada cômodo tinha um design ligeiramente diferente. A intenção era permitir que o comprador escolhesse livremente um cômodo de acordo com seu humor. Um dos cômodos era monocromático, com ênfase na simplicidade, enquanto o outro era decorado com tons quentes para criar uma atmosfera intimista. O terceiro e o quarto andares se integravam perfeitamente ao restante do projeto do edifício. Cada andar tinha banheiros e 2 quartos extras. Havia também alguns cômodos vazios que poderiam ser convertidos no que o comprador desejasse, como um escritório ou uma academia. Ele estava na varanda do último andar, admirando a bela paisagem sob a leve brisa do rio. Embora ainda fosse verão, o vento estava um pouco frio, o que talvez pudesse ser atribuído à vegetação ao redor. Era bem diferente do calor do centro da cidade de Wangai. Nada mal. Este é um ótimo lugar para se viver. Jiang Shen acenou para Xiaomeng com uma expressão satisfeita. A vegetação verde, o ambiente elegante, o luxo e o design confortável valeram muito a pena. Era certamente mais moderno do que mansão no mundo apocalíptico que havia sido projetada com um toque retrô. Era o ambiente perfeito para aproveitar a vida. E tudo por apenas 200 milhões de RMB. Talvez porque o dinheiro fosse fácil demais para ele, essa foi uma escolha óbvia para Jiang Shen. Embora nossa empresa não possa oferecer descontos para esse tipo de mansão, com base no acordo que assinamos com a Maybach, forneceremos um Maybach S600 0 km para qualquer casa com preço igual ou superior a 100 milhões. Este é um veículo de edição limitada, explicou Xiaomeng. Jiang Shen já tinha ouvido falar do Maybach S600. O preço no exterior girava em torno de $500 mil, o que equivalia a cerca de 3 milhões de yuans. É claro que quem possuía mansões de 100 milhões não sentiria falta dessa pequena quantia, mas era um gesto gentil, e um presente parecia mais natural do que dar um desconto como parte de uma estratégia de vendas. Um ouro post-apocalíptico capítulo 60. Procurando uma casa, Jiang Shen escreveu a palavra Jiang no contrato e, em seguida, ergueu as sobrancelhas, travesso, ao deixar a caneta cair. Ele sorriu ironicamente diante do olhar ansioso de Xiaomeng. Se eu nunca experimentei antes, como vou saber se é realmente bom? Xiaomeng sorriu encantadoramente, entendendo naturalmente o que ele queria dizer. Qual sala o Sr. Jiang quer experimentar? Qualquer um que a senhorita gerente de vendas recomendar. E, claro, palavras não permitirão que o cavalheiro vivencie a filosofia de design da mansão. Por favor, permita-me ajudá-lo a entender. Xiaomeng sorriu provocativamente para ele enquanto se virava e caminhava em direção à escada com passos elegantes. A curva suave de seu bumbum e corpo aqueceu o sangue de Jiang Shen. Embora fosse uma mansão nova, tudo já estava incluído. Até os lençóis. A porta do quarto foi fechada com força. Xiaomeng estava preparada e não resistiu aos movimentos invasivos de Jiang Shen. Sua perna envolveu a cintura de Jiang Shen enquanto seus 2 braços se erguiam para envolver seu pescoço antes de beijá-lo apaixonadamente. Jiang Shen, é claro, ficou encantado em aceitar o convite sensual de Xiaomeng. Ele abriu a boca para deixar a pequena língua se contorcer e atacar a sua. Agarrando a perna firme e atraente, ele facilmente levantou Xiaomeng com sua força muscular de 25. Ele a pressionou contra a janela, arrancando-lhe um grito de surpresa. As pessoas vão ver, disse Xiaomeng, coquete, enquanto o encarava com olhos suplicantes. Apesar de suas palavras, já estava molhada onde importava, e ela não tentou impedir Jiang Shen. Em vez disso, ergueu seu lindo bumbum para se encaixar na posição de Jiang Shen. Diz que não, mas o corpo é verdadeiro. Jiang Shen sorriu enquanto colocava seu sorvete lá dentro. Com uma mansão como esta, era impossível ver o interior, já que a privacidade era um aspecto importante do projeto. A vegetação verde ao redor das mansões tornava impossível espiar. Xiaomeng mordeu os lábios mácios e vermelhos enquanto aceitava de bom grado os atos furiosos de Jiang Shen. Ela se contorceu para acompanhar o ritmo de Jiang Shen, com olhos que o fitavam com ternura e paixão transbordando. Como se tratava de uma transação, Jiang Shen não precisava se preocupar com a perspectiva da garota. Ele seguia seu próprio ritmo em busca de prazer. Os movimentos monstruosos de estocada trouxeram prazer a Xiaomeng, mas depois de uma hora,
O ritmo tornou-se doloroso. Ainda não acabou. Vírgula. Xiao Menjing implorou a Jiang Shen com os olhos, mas ele não diminuiu o ritmo nem um pouco. Você não aguenta mais? Jiang Shen ajustou sua posição para sussurrar em seu ouvido. MHMM. Xiao Menjing assentiu, tentando ganhar sua simpatia. Então você quer arrumar outra pessoa? Um sorriso maligno surgiu em seu rosto, e ele percebeu tardiamente que estava começando a agir como Sun Jiao. Xiao Menjing imediatamente balançou a cabeça e descartou seu ato lamentável. Sua cintura delicada começou a responder novamente ao movimento de estocada. Um acordo de 200 milhões. Isso significava que a comissão sozinha era de pelo menos 1 milhão, que era o seu salário anual. Também era difícil vender esse tipo de mansão mobiliada. Se ela conseguisse, isso provaria sua competência. A maioria das vendas imobiliárias teve dificuldade para ultrapassar a marca dos 10 milhões, mas este único negócio valia 200 milhões. Isso impulsionaria sua carreira e, se ela pudesse ingressar na área de gestão, não precisaria se preocupar com a juventude. Eu não me importo mais. Ela fechou os olhos terrivelmente enquanto tentava responder a cada ação de Jiang Shen. Não era fácil ganhar dinheiro. Mesmo uma noite com uma celebridade não valia milhões. De qualquer forma, o acordo valia a pena para ela. Suas pernas começaram a ficar frágeis e ela sentiu como se fosse ser dilacerada. Mas se não conseguisse satisfazer Jiang Shen, todos os seus esforços seriam em vão. Se ela não estivesse disposta a suportar a dor, muitos outros a suportariam por ela. Apesar da atitude arrogante dos colegas, eles sem dúvida estavam de olho na sua posição de gerente de vendas. Os resultados prevaleceram na Wanyu Real Estate. Quem tivesse o melhor histórico de vendas era o mais indicado para o cargo de gerente de vendas. A recém-chegada Fang Yuanyuan não era exceção, pois estava disposta a tudo. Xiao Menjing ouviu de um conhecido que essa garota participou de uma festa com o jovem mestre de uma gangue para vender uma casa e brincou com 5 pessoas. Quem sabia o que essa garota estava pensando ou que tipo de emoções ela tinha ao chegar ao trabalho. Mas ela conseguiu vender a casa no valor de 10 milhões, cumprindo com sucesso o requisito de vendas para o primeiro ano para continuar trabalhando na sede. Comparado a ela, pelo menos isso é muito mais fácil. Xiao Menjing se consolou, franziu a testa levemente e deixou Jiang Shen. Quando retornaram ao carro, já estava anoitecendo. O motorista estava fumando ao lado do carro, mas quando viu o VIP e seu chefe saírem, apagou imediatamente a ponta do cigarro antes de abrir a porta para ele com um sorriso cortês e uma reverência. Com tanto tempo de experiência no setor, ele sabia o que havia acontecido naquela mansão entre o gerente de vendas e Jiang Shen, mas não cabia a uma pessoa comum como ele julgar. Era melhor ficar de boca fechada. O setor imobiliário não era limpo para começo de conversa, especialmente para uma grande empresa como a Wanyu Real Estate. Jiang Shen entrou primeiro no carro, antes que Xiao Menjing se sentasse elegantemente ao seu lado. O motorista ligou o motor e retornou pelo mesmo caminho. No carro, Xiao Menjing ligou para seu gerente e, quando chegaram, ele esperou em frente à porta com a equipe de vendas para recebê-los. Embora Xiao Menjing fosse gerente de nome, seu cargo de gerente de vendas havia sido criado especificamente para motivar a equipe. Em termos de remuneração, o salário era o mesmo de qualquer outro gerente, mas em termos de responsabilidades, elas não eram diferentes das da equipe de vendas regular. Quanto ao gerente geral, essa era uma função completamente diferente. Ele gerenciava tudo na sede, da estratégia às operações. Qualquer negócio acima de 30 milhões tinha que ser concluído por ele, mas, claro, ele não recebia comissão, pois seu bônus era baseado no total de vendas naquela área. Jiang Shen pegou o cartão de visita dourado das mãos do reverente gerente geral e apreciou a calorosa recepção da equipe de vendas que se alinhava. Sua vaidade foi saciada quando ele entrou alegremente no escritório com o gerente geral. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.